Em meio ao caos da guerra, um cenário se desenha, a Ucrânia lutando para reverter a invasão russa. Com táticas astutas e uma resistência impressionante, o país busca sua soberania. Mas como tudo isso se desenrola? Vamos explorar o que realmente aconteceu nos primeiros dias do conflito. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia inicia um ataque audacioso. O aeroporto de Hostomel se torna o foco, um ponto estratégico perfeito para os planos de Putin. No entanto, a Ucrânia não estava despreparada. Em vez de um aeroporto desprotegido, haviam tropas posicionadas, prontas para defender seu território, com armamentos deixados da era soviética como um canhão antiaéreo de nova geração e sistemas portáteis de defesa. A Ucrânia se resguardava enquanto o inimigo se aproximava. O que Putin não previu foi a vigilância constante da Ucrânia. Graças a um alerta antecipado de aliados, a pista do aeroporto foi obstruída com veículos velhos e destroços. A estratégia russa, que antes era considerada infalível, agora enfrentava um adversário determinado. As primeiras horas de combate foram intensas, mas a resistência ucraniana crescente fez com que os reforços russos nunca chegassem a tempo. Em vez de uma vitória rápida, a operação transformou-se em uma luta prolongada. A situação em Kiev durou algumas semanas, com a Rússia lutando para cercar a cidade e abastecer suas forças. Enquanto isso, a Ucrânia encontrava novas formas de pressionar o inimigo. Em setembro, um avanço estratégico em Kharkiv surpreendeu o mundo. Em apenas dias, as tropas ucranianas retomaram áreas perdidas, empurrando os russos para a linha de frente em Donbas. A invasão de Kursk em agosto de 2024 marcaria uma mudança significativa. Pela primeira vez, a Rússia se viu na defensiva, incapaz de criar um fronte unido contra as contraofensivas ucranianas. O que havia começado como um simples ataque tornou-se um contra-ataque impressionante, revelando as fraquezas do exército russo e mostrando que a Ucrânia era capaz de criar condições inesperadas de batalha. A revolução na guerra moderna não se restringiu a grandes confrontos, ela também ocorreu nos céus. Drones que antes eram usados para entretenimento se tornaram aliados cruciais, permitindo que a Ucrânia atacasse alvos muito além das linhas de frente. Essa adaptação mudaria a forma como as batalhas eram travadas, provando que mesmo as inovações mais simples podem ter um impacto profundo em um conflito armado. À medida que a guerra avança, a Ucrânia continua a surpreender o mundo com sua resiliência e adaptabilidade. Embora o resultado final ainda esteja incerto, a transformação do campo de batalha é inegável. O que mais a Ucrânia pode conseguir? E a Rússia conseguirá se recuperar de seus erros táticos? As respostas para essas perguntas podem mudar o rumo não apenas da guerra, mas de toda a região. Em um contexto tenso e repleto de mudanças, a história da Ucrânia revela uma luta surpreendente contra a Rússia. A invasão da Crimeia é uma estratégia que ficou marcada pela rapidez e eficiência. A Rússia capturou o aeroporto de Sevastopol com praticamente nenhum disparo. No entanto, ao tentar repetir essa estratégia em um novo alvo, a Ucrânia estava muito mais preparada. O que aconteceu? Vamos descobrir. Ao invés de um aeroporto desguarnecido, a Ucrânia posicionou uma reserva crítica de soldados equipados com sistemas de defesa aérea portátil e canhões antiaéreos E-23, heranças de sua época soviética. Além disso, dotada da maior rede de radar da Europa, a Ucrânia, em estreita colaboração com a OTAN, fortaleceu sua defesa contra os ataques eletrônicos russos. A preparação foi meticulosa, com o aviso da inteligência dos Estados Unidos sobre a invasão que se aproximava. A Ucrânia rapidamente obstruiu a pista do aeroporto usando veículos antigos e sucatas, transformando-a em um verdadeiro desafio para a aviação militar russa. Ao conhecer bem as táticas de Vladimir Putin, em parte por ter compartilhado a mesma história e cultura por décadas, a Ucrânia conseguiu neutralizar a invasão que parecia inevitável. Embora os russos tivessem conseguido ocupar o aeroporto, a resposta ucraniana foi devastadora. A contraofensiva ucraniana logo lançou ataques de artilharia sobre as forças russas que já estavam em sua posição. Assim, a Rússia viu seus planos desmoronarem em meio a um cenário caótico. E a situação só piorou para os invasores. A necessidade de reavaliar suas táticas forçou os russos a invadir a Ucrânia pelo caminho difícil, utilizando infantaria mecanizada e um número limitado de aeronaves. O cerco a Kiev durou apenas 5 semanas, pois os russos falharam em fornecer suprimentos adequados às suas tropas e em cercar a cidade. A pressão ucraniana ajudou a conter os invasores, causando um frenesi de apuros para as forças russas. Enquanto a luta progredia, um padrão começou a se desenhar.
A Ucrânia, explorando a falta de preparação e a desunião tática da Rússia, não só resistiu, mas também começou a recuperar territórios. Em setembro, um feito surpreendente ocorreu. A Ucrânia lançou uma das mais eficazes ofensivas da história, recuperando Kharkiv e regiões vizinhas em questão de dias. Essa estratégia não apenas trouxe a vitória, mas também transformou a dinâmica da guerra. Mas o que viria a seguir seria ainda mais impressionante. Como a Ucrânia mudaria o rumo do conflito? Prepare-se. O campo de batalha estava prestes a se expandir, revelando novas táticas e inovações que desafiariam as expectativas de todos. Ucrânia planeja ouvir a guerra contra a Rússia com uma complexão de táticas, resiliência e variáveis que não podem controlar, incluindo sanções, eixos suportes e russos internos de colapso. Mas se as coisas continuam na sua corrente trajetória, Ucrânia pode apenas achar algo antes de pensar impossível: o total reversal da invasão, a liberação da sua território e a negociar o table como um equilíbrio, não uma vítima para uma das mais poder militares do mundo. Mas vamos ver como isso poderia acontecer. Na primeira vez, você precisa entender o scale de a vítima de tática de ficar na sua corrente. O primeiro exemplo do que aconteceu com o primeiro dia de uma operação militares especial, começando com o Russes parcial falia a ocupar o aeroporto de Hostomel. O Russes de Hostomel em fevereiro de 24 de junho de 2022 é uma vez que o Russes feita em Ucrânia em Nietzsche's original 3, 4, Day Timeline. Putin táticas de Hostomel é como algo de uma taxa clássica e uma maíja de Russes no, sobre a de 1920 a 3.000 para 3 latinos de helicópteros de Hostomel aeroporto. Perceba como o ar vibra com o rugido ensurdecedor dos motores, o cheiro acre de combustível queimado pairando no ar frio da madrugada. Será que a estratégia russa poderia falhar tão espetacularmente assim? A corrente encaixou quando foi defender e em a low race de Russes de Russini para usar o Russes para sucessorar o aeroporto. Então o Russes tenure verde em a sucesso de ação de lutar mais e mais os trupes por direitos ao lado de no Rio de Janeiro, pois que Hostomel de um destino se eis que só há um pouco de cento de um capítulo de Kiev. O que o governo de João de Cretes vai encontrar o seu bem-vindão e dá vaciado em outros dias. Que foi o plano? Você consegue sentir os passos pesados dos recrutas treinando, o suor colando as mãos aos controles das armas? Mas como foi que a Ucrânia virou o jogo? O motivo que esse tático parece como algo de uma textura, é que ele é, ao menos quando ele comece a ir contra os militares táticos. O mesmo tático foi utilizado não 11, mas 3 vezes. Esse time são em a Soviet era quando a Soviet Union, invadido a Checoslováquia em 1968, e aí a Afeganistão em 1979. O primeiro time a Soviet Union basicamente ocupar o prágio em um dia, sem drogar trupe de mini airport e mais importante, o mesmo tático foi utilizado em anexação de Crimeia. As Rússia successfully took over the Sevastopol Airport and managed to annex the Ukrainian region with practically not a bullet fired through it. O som abafado das paradas de helicópteros ecoando pelo silêncio tenso, o cheiro de medo misturado com determinação no vento gelado. Imagine se esse padrão antigo podia ser quebrado de novo. So it safe to say that, when Russia attempted to repeat the same tactic, on the very same target, only 8 years later, Ukraine was better prepared. Instead of an empty airport, Ukraine stationed a small but vital reserve force of recruits carrying portable air defense systems and a dedicated Z-23 anti-aircraft gun itself, left over from Ukraine Soviet past furthermore. Ukraine inherited the largest radar defense network in Europe, which, after close cooperation with NATO, was made less vulnerable to Russian electronic attacks and disruptions. Finally, Ukraine getting ahead, up from the US about a possible invasion, immediately filled the actual land strip of the airport with old vehicles and scrap airplanes, making it practically unusable for operational aircraft. Toque nas sombras frias dos caminhões abandonados, o barulho metálico dos aviões se chocando no chão. Será que o conhecimento íntimo dos russos poderia humilhar tão profundamente a invasão? Só Ukraine knew what kind of strategy Putin would likely defer to in mounting a potentially decisive strike on Ukraine, and that intimate knowledge of how Russia operates, largely do to being a part of the same country for decades. And Russia itself not advancing much in terms of military doctrine and operations, has allowed Ukraine to practically stop the invasion in its tracks.
While Russia was eventually able to occupy the airport and mechanized infantry arrived to reinforce it the next day, that was already too late. The hostile airship was shelled by retreating Ukrainian forces, and the airborne reinforcement that was supposed to come from Russia never actually came. This ultimately led to Russia needing to scramble for different tactics, namely invading Ukraine the hard way, through mechanized infantry and limited aircraft presence. The siege of Kiev would end up lasting only about 5 weeks, as Russia failed to properly supply its forces and encircle the city, while Ukraine could pressure the invading forces from afar. O barulho distante de explosões ecoando pelas ruas desertas. O gosto salgado do esforço em cada respiração sufocada. Como pôde a Rússia tropeçar tão perto da vitória? The same pattern of Ukraine abuse in Russia's lack of preparation and tactical unity would continue throughout 2022 and even later. Resumindo a preparação brilhante da Ucrânia contra a invasão inicial, a guerra se intensificou com avanços inesperados. The same pattern of Ukraine abuse in Russia's lack of preparation and tactical unity will continue throughout 2022 and even later. In early September that year, Ukraine mounted one of the most effective advances in all of history, retaking Kharkiv and the surrounding region in a matter of days and pushing back the Russian forces to the current front line in Donbas. The rate of advancement was hailed as one for the history books, with Ukrainian troops moving an average of 4.6 miles per day between September 6th and September 13th. O sol quente batendo nas armaduras sujas de lama, o cheiro de terra molhada subindo em cada passo acelerado. Será que esse ritmo avassalador era apenas o começo de uma virada chocante? This was arguably only the first stage of Ukraine's plan. While this one involved creating enough pressure internally so Ukraine could defend itself, it would theoretically be enough to win the war, which is why Ukraine also decided to go on the offensive, with the pivotal incursion of Kursk in August 2024, marking the switch to Russia being the defender on at least part of the front line. The Kursk invasion was notable for a few different reasons. One, it showcased that Russia was not capable of creating a united front against Ukraine. When part of its territory could be invulnerable to Ukrainian counterattacks. O vento frio soprando através de campos abandonados, o som de botas marchando em uníssono cortando o silêncio. E se a Rússia inteira estivesse agora vulnerável? Second, the sheer scale and speed of the invasion were actually higher than what Russia managed to do throughout the previous 7 months of 2024. Ukraine captured roughly 482 square miles of territory in Kursk, while Russia had only managed around 400 square miles between January and July that year. Of course, Russia would launch a more thorough offensive in Donbas to make up for the difference, but the very fact that Ukraine managed to divert some of its forces to entirely different fronts telling of the boldness of the strategy. O toque áspero da grama alta roçando pele cansada, o cheiro de fumaça distante indicando vitórias rápidas. Isso humilhou as forças russas mais do que palavras poderiam descrever. Third, the Kursk incursions showed just how rigid Russia's military strategy really was. Even when Ukraine was mounting what was a relatively minor invasion, it took over a month before Russia could regroup its forces and start a counter-offensive. In Vorse, some settlements in Kurzud. Você jamais imaginaria que uma estratégia rígida russa pudesse levar a perdas territoriais tão pesadas e prolongadas. Com combates ainda ecoando meses depois em maio e junho de 2025, antes da linha de frente estabilizar conforme a Ucrânia precisava reavaliar seu avanço? Resumindo a ofensiva ousada em Kursk, que expôs a rigidez russa com combates duradouros até 2025. Resumindo a ofensiva progressiva, a Ucrânia evoluiu para Belgorod em março de 2025, continuando a estratégia de Kursk com condições mais favoráveis, forçando a diversão de tropas russas, enquanto bombardeios de longo alcance de aviões doados como F-16 e Mirage 2000S pressionavam ambos os frontes. Isso não foi coincidência, com Belgorod entre Kursk e Donbas, causando caos logístico interno e atrasando planos russos. O som trovejante de aviões rasgando o céu, o calor abrasador das explosões distantes queimando a pele. Será que a Rússia poderia reagrupar diante de tantas frentes abertas ao mesmo tempo?
A invasão de Belgorod é uma evolução da incursão de Kursk, pois a Ucrânia utilizava mais linhas de suprimento e presença de longo alcance, o que nos leva ao último motivo vital da importância da invasão de Kursk: aumentar a pressão sobre as capacidades da Ucrânia. Anteriormente, o Ocidente hesitava em fornecer armas avançadas de longo alcance e permitir seu uso em território russo, devido a ameaças russas de resposta nuclear, acreditando que armas ocidentais seriam a chave para tais invasões. O aroma metálico de armas novas chegando, o estalo elétrico de radares transmitindo dados. Mas e se a Ucrânia provasse ser invencível sozinha, abalando as ameaças russas? Quando a Ucrânia conseguiu invadir por conta própria, a ameaça de retaliação evaporou junto com a capacidade russa de pressionar a OTAN a conter suas doações. Em meses, ordens pendentes de doações de aviões avançados, mísseis e defesas antiaéreas foram canalizadas para a Ucrânia. E os Estados Unidos discutiam permitir o uso dessas armas mais fundo em território russo. O vento carregado com a vibração das negociações internacionais, o cheiro fresco de oportunidades abrindo portas. Isso não transformou o investimento ocidental em uma aposta ganha? A percepção de vitória moldada pelas conquistas ucranianas fez o Ocidente se sentir seguro ao fornecer armas, sem arriscar seus próprios soldados, enquanto debilitava a capacidade de expansão russa. O som sibilante de drones circulando acima, o toque deslizante de controles rádio em mãos suadas. Mas o que aconteceria se essa tática indireta superasse tudo? Além de ataques tradicionais e incursões, a Ucrânia desenvolveu uma forma indireta de derrotar a Rússia, removendo sua capacidade industrial por meio de drones de longo alcance em guerra. Essa é uma faceta da guerra não verdadeiramente destacada antes do conflito. Embora houvesse drones militares antes dos anos 2020, modelos como o Mk9 reapercustavam até 30 milhões de dólares para adquirir e manter ao longo da vida útil. Seu design como unidades aéreas repetíveis e versáteis para realizarem reconhecimento e ataques direcionados os tornava investimentos excessivos, especialmente contra inimigos como a Rússia, com defesas antiaéreas em camadas. O zumbido persistente de motores elétricos, o cheiro plástico de baterias carregando energia. Imagine uma virada completa nesse jogo aéreo. A guerra na Ucrânia praticamente virou o conceito de drones de guerra de cabeça para baixo. Em vez de dimensionar aeronaves tradicionais, instalar controles remotos ou inteligência artificial para orientação. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia começaram com drones comerciais existentes, tipicamente usados em entretenimento e agricultura, e adicionaram capacidades extras. Após os sucessos iniciais de drones de visão em primeira pessoa no campo de batalha, a Ucrânia conseguiu desenvolver drones de longo alcance independentes, similares ao famoso Bayraktar TB2 turco ou ao Shahdum 30E6 iraniano. O clique constante de câmeras transmitindo imagens ao vivo, o vento gelado batendo em asas recicladas. Será que esses drones baratos poderiam rivalizar com armas caríssimas? Uma combinação de drones de longo e curto alcance seria então usada pela Ucrânia para ganhar mais controle no campo de batalha. No entanto, o que é mais importante para nossos propósitos é como drones de longo alcance poderiam visar alvos atrás das linhas russas e longe da fronteira entre Rússia e Ucrânia. Isso levou a algumas vitórias estratégicas espetaculares para a Ucrânia. O estrondo surdo de impactos precisos, o gosto amargo da poeira erguida por explosões distantes. E se a capacidade industrial russa estivesse à beira do colapso total? A estratégia de invasão nas incursões de Kursk revelou a rigidez das táticas militares russas. Mesmo quando a Ucrânia conduzia uma invasão relativamente menor, levou mais de um mês para que a Rússia pudesse reorganizar suas forças e iniciar uma contraofensiva. Para piorar, algumas localidades em Kursk permaneceram em disputa por mais de 6 meses, com combates ocasionais rolando entre maio e junho de 2025, antes que a linha de frente se consolidasse, pois a Ucrânia não conseguia sustentar um ataque prolongado. Além disso, a inteligência militar da Ucrânia indicava que a Rússia precisaria de cerca de 50 mil soldados em Kursk até novembro de 2024, quando a contraofensiva alcançou seu ponto máximo. Esses soldados foram retirados de Donbas, causando um atraso nas estratégias ofensivas russas por semanas, se não meses, e gerando um verdadeiro caos nas logísticas internas. Em março de 2025, a Ucrânia utilizou uma estratégia semelhante em Belgorod, que pode ser vista como uma continuação da invasão de Kursk, mas em condições ligeiramente mais favoráveis. A localização de Belgorod entre Kursk e Donbas não foi ao acaso, forçou as tropas russas a se dividirem entre os dois frontes.
tornando-se vulneráveis a bombardeios de longo alcance dos recém-doados F-16 e Mirage 2000 do Ocidente. Essa invasão foi uma evolução, pois a Ucrânia agora contava com mais linhas de suprimento e uma presença de longo alcance. A importância dessa manobra foi crucial para redimensionar a percepção sobre as capacidades ucranianas. Anteriormente, o Ocidente hesitava em fornecer armas avançadas de longo alcance à Ucrânia, especialmente permitindo que fossem usadas dentro do território russo. Isso se deveu a ameaças russas de represálias nucleares caso a Ucrânia invadisse sua nação, levando à crença de que o armamento ocidental seria o principal fator desencadeador dessa resposta. Contudo, quando a Ucrânia começou a efetuar invasões por conta própria, o temor de represálias ruiu, junto com a capacidade da Rússia de coagir a OTAN a restringir suas doações. Nos meses seguintes, pedidos antigos de mísseis avançados e sistemas de defesa antiaérea começaram a fluir para a Ucrânia. O que isso significa? Que a Ucrânia estava não apenas se defendendo, mas também conquistando a batalha da percepção, transformando cada investimento ocidental em dividendos tangíveis. A guerra estava mudando, e a Ucrânia estava se armando até os dentes. Como essas mudanças na dinâmica da guerra moldaram o futuro do conflito? Em nossa próxima narrativa, exploraremos como a Ucrânia se adapta e inova, transformando drones comerciais em máquinas de guerra. O céu está prestes a se tornar um campo de batalha inusitado. Acompanhe e prepare-se para descobrir mais sobre essa nova era de combate. A tensão no campo de batalha da Ucrânia estava em seu ápice. Enquanto as tensões entre Rússia e Ucrânia se intensificavam, uma reviravolta inesperada surgia no horizonte. A capacidade da Rússia de influenciar o apoio ocidental estava se esvaindo. Em poucos meses, doações de mísseis e sistemas de defesa aérea avançados estavam sendo enviadas para ajudar a Ucrânia. Mas como isso mudaria a dinâmica da guerra? O que muitos não percebiam é que por trás da guerra tradicional, a Ucrânia encontrou uma forma mais astuta de combater a Rússia, desmantelando sua capacidade industrial. A guerra de drones se tornava crucial. Antes de 2020, os drones militares eram um luxo caro, como o MQ-9 Reaper, custando até $30 milhões. Um investimento arriscado contra um inimigo com defesas aéreas robustas. No entanto, o conflito na Ucrânia desafiou essa noção. As diretrizes de combate mudaram dramaticamente. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia adaptaram drones comerciais, que antes eram usados na agricultura e entretenimento, e os transformaram em ferramentas de guerra. Após as vitórias iniciais com drones de visão em primeira pessoa, a Ucrânia conseguiu desenvolver drones independentes de longo alcance, semelhantes ao famoso Bayraktar RTB-2 da Turquia. Essas novas máquinas voadoras permitiram que a Ucrânia alcançasse um controle sem precedentes sobre o campo de batalha. E essa mudança não ficou restrita apenas ao uso de drones. Ao orientar esses novos dispositivos a alvos profundamente dentro do território russo, a Ucrânia teve acesso a vitórias estratégicas impressionantes. A primeira onda de ataques começou e o impacto foi devastador. Os sistemas de armazenamento de munições da Rússia estavam agora vulneráveis. Essa nova abordagem expôs as falhas da estratégia militar russa, levando a uma série de reviravoltas que ninguém esperava. Portanto, à medida que os drones voavam, um novo capítulo se desenrolava na guerra. A Rússia, sobrecarregada e vulnerável, parecia não saber como reagir. O que a Ucrânia faria em seguida? Como essa nova estratégia mudaria a guerra? Os desafios à frente tornavam-se tanto emocionantes quanto aterradores, enquanto o campo de batalha se transformava em um jogo de xadrez moderno, com peças sendo movimentadas nas sombras da tecnologia. Embora a guerra na Ucrânia tenha começado com um grande choque inicial após a invasão russa, foi através do desenvolvimento de capacidades estratégicas, especialmente com drones de longo alcance, que a Ucrânia começou a obter vitórias impressionantes. Ao longo de 2023, essa potência em tecnologia militar se intensificou, permitindo ataques a alvos vitais em território russo, afetando diretamente a capacidade de batalha de Moscovo. Em um episódio decisivo, os primeiros ataques ocorrem em 2022. No entanto, somente no final de 2023 a Ucrânia atinge significativas capacidades de longo alcance. Isso coincide com um aumento nos alvos militares na Rússia, incluindo depósitos de armas e munições. Entre 2022 até junho de 2025, a Ucrânia lança ataques de longo alcance em pelo menos 15 alvos notáveis. Um exemplo impactante foi o ataque à Torre Pétis, que ocorreu em setembro de 2024,
onde cerca de 30 mil toneladas de munições foram incendiadas. Além disso, um dos ataques mais massivos aconteceu em janeiro de 2025, visando a base aérea em Geus, que abriga 3 tipos de bombardeiros estratégicos com capacidade para implantar armas de longo alcance. O que se destaca nesses ataques é a crescente variedade de alvos. Torre Petys está a menos de 480 quilômetros da Ucrânia, enquanto a base aérea em Geus está impressionantes 800 quilômetros para dentro do território russo. Gradualmente a Ucrânia tenta esgotar a capacidade da Rússia de reabastecer suas frentes de batalha. Isso culmina na Operação Teia de Aranha, onde drones de curto alcance equipados com receptores para redes móveis foram contrabandeados para dentro do território russo. O alvo final era uma coleção de 5 bases aéreas abrigando bombardeiros nucleares da Rússia, como a base aérea Belaya, que impressionantes 4.300 quilômetros longe da Ucrânia, mostrando o quanto a Ucrânia pode penetrar nas defesas russas, seja por meios tradicionais ou operações encobertas. Os ataques não pararam por aí. A Ucrânia começou a direcionar suas ofensivas também contra as capacidades de refinação de petróleo e gás da Rússia. Estudos indicam que esses ataques resultaram em uma perda de até 17% da capacidade de refino da Rússia, correlacionando diretamente com uma queda semelhante na receita de petróleo e gás entre março de 2024 e março de 2025. Mas os motivos por trás da crise do óleo e gás russo são mais complexos do que parecem à primeira vista. Os pronunciamentos da economia russa se tornam cada vez mais vulneráveis, à medida que a Ucrânia continua a pressionar com suas táticas inovadoras e ousadas. Isso gerará novas surpresas e reviravoltas no desenrolar desse cruel conflito. A tolda no ar está repleta de tensão e incertezas. Será que a Rússia conseguirá sustentar sua máquina de guerra? E a Ucrânia, em meio ao caos, encontrará novas formas de surpreender o inimigo? O que o futuro reserva para ambos os lados nesta batalha épica? Conforme a guerra continua, a Rússia enfrenta uma crise econômica profunda, perdendo até 17% de sua capacidade de refino de combustíveis, o que se reflete diretamente em uma queda de receita no setor de petróleo e gás de igual proporção entre março de 2024 e março de 2025. Mas quais são os reais motivos por trás desse colapso? A primeira questão está relacionada à dependência excessiva da Rússia em sua indústria de petróleo e gás. As receitas desse setor representam de 20% a 50% do orçamento total do governo, tornando a economia do país vulnerável. Com o impacto das sanções e a diminuição do comércio, a União Europeia, antes o maior importador de gás russo, reduziu sua dependência de mais de 40% para apenas 11% em 2025. Essas mudanças podem se tornar permanentes, mesmo que a guerra chegue ao fim, mas isso também é uma possibilidade cada vez mais remota. Com a saída da União Europeia, a Rússia se voltou para o Oriente em busca de novos clientes, especialmente a Índia e a China. Este movimento, porém, trouxe um dilema. A China, como um importante comprador, impôs descontos de até 50% nos preços dos combustíveis em comparação aos anteriores do mercado europeu. No setor de petróleo, a situação é alarmante, com o preço do petróleo Ural despencando de quase $70 para cerca de $50 por barril em um ano. Adicionalmente, as sanções da UE aumentaram, reduzindo o teto para os preços do petróleo russo de $60 para menos de $48. Uma questão crítica que se coloca é como a Rússia pode manter sua capacidade de transporte de petróleo. Com as sanções que limitam o uso dos petroleiros para transitar pelos mares, a Rússia precisou aumentar a quantidade de embarcações em sua frota oculta, conhecida como Shadow Fleet, que usa bandeiras estrangeiras. Essa estratégia, embora permita a continuidade das exportações, traz sua própria série de complicações e limitações. Portanto, a Rússia se encontra em um ciclo vicioso, lutando para manter sua economia enquanto enfrenta a pressão de sanções internacionais e a necessidade de uma constante adaptação às novas realidades do mercado. Se a situação continuar evoluindo nesse caminho, qual será o futuro da economia russa? Conseguirá encontrar soluções ou estará fadada a um colapso ainda maior? O cenário atual da Rússia é complicado. O preço do petróleo bruto, que estava fixado em $60, caiu para menos de 48. As sanções, por sua vez, têm restringido cada vez mais a capacidade da Rússia de transportar petróleo através de petroleiros. Para contornar essa situação, o país teve que criar uma frota sombra, que opera com bandeiras estrangeiras. No entanto, essa estratégia tem suas desvantagens,
pois a Rússia perdeu o controle sobre os preços do petróleo no mercado. Cada sanção imposta diminui ainda mais a capacidade e a lucratividade dessa frota. Ademais, a complexidade industrial militar da Rússia enfrenta enormes desafios. Antes do início do conflito, a Rússia era uma das maiores exportadoras de armas do mundo. No entanto, entre 2021 e 2024, suas exportações praticamente desapareceram, despencando em 92%. Isso não é surpreendente ao analisarmos mais a fundo. A maioria dos equipamentos militares, como tanques e aeronaves que eram anteriormente exportados, agora são essenciais para o esforço de guerra. Além disso, a Rússia foi privada da possibilidade de importar tecnologias e peças fundamentais para modernizar suas armas. As partes mais avançadas de aeronaves, por exemplo, não são produzidas internamente, mas importadas. A falta desses componentes levou o país a cancelar contratos ou, ainda pior, a utilizar peças nacionais de qualidade inferior, que falham com frequência. A principal razão para a queda drástica nas exportações militares é a percepção do desempenho das armas russas. Com a Ucrânia destruindo equipamentos que vêm de um exército considerado o segundo mais poderoso do mundo, surgem dúvidas sobre por que países como a Índia deveriam continuar comprando tais armas, especialmente quando alternativas como as da China estão disponíveis. Neste jogo complexo, a Ucrânia depende de duas táticas principais: aproveitar as sanções ocidentais para derrubar a receita de petróleo e gás da Rússia, e evidenciar a ineficácia das armas russas através de uma constante exposição da realidade no campo de batalha. Essa estratégia parece estar dando frutos. Depois de alocar cerca de 40% do orçamento governamental para questões militares em 2025, o Kremlin anunciou uma redução de 7% nos gastos militares para 2026, sugerindo até mesmo um aumento no imposto sobre valor agregado para impulsionar a economia. A situação se torna cada vez mais tensa. E a pergunta que fica é: será que a Rússia conseguirá se reerguer ou enfrentará o colapso sob pressão contínua? Um embate que nos fará questionar até onde os impasses podem levar. Na guerra que envolve a Ucrânia e a Rússia, estratégias e táticas se entrelaçam. O governo ucraniano, trabalhando com resiliência, encontrou uma maneira de resistir às agressões russas. Entretanto, a situação interna da Rússia não é tão sólida quanto aparenta. A crise está se aprofundando, enquanto planos financeiros pouco eficazes surgem. O Kremlin, que destinou cerca de 40% do orçamento de 2025 para o setor militar, anunciou uma redução de 7% para 2026. Além disso, propôs aumentar o IVA sobre certos produtos para tentar revitalizar a economia. Contudo, o impacto da guerra está se fazendo sentir, e a contabilidade das vidas perdidas é alarmante. Na verdade, 1 milhão de pessoas já fugiram da Rússia desde o início do conflito em 2022. As limitações econômicas pesam cada vez mais com as sanções visando reduzir a receita gerada por petróleo e gás. As exigências de parceiros orientais da Rússia se tornam cada vez mais incisivas, enquanto a capacidade do governo de arrecadar impostos, que já possui um limite natural, diminui. Os principais aliados de Putin estão enfrentando dificuldades. Trabalhadores do setor público, médicos, professores e aposentados, todos eles sob o efeito de uma inflação real que ultrapassa 20%, enquanto os dados oficiais falam em 9%. O cenário torna-se ainda mais sombrio quando observamos a análise de Forbes, que estimou que ao ritmo atual, a ocupação total da Ucrânia levaria cerca de 250 anos e custaria mais de 100 milhões de vidas. Uma visão exagerada? Certamente. Mas isso mostra a fragilidade da situação russa, mesmo que a população fosse unânime em apoiar Putin. Como retratado pela propaganda, a realidade é que há cada vez menos russos capazes de contribuir para a economia. A taxa de desemprego, que parecia positiva, com um recorde de 2,4% em 2025, oculta uma escassez de mão de obra alarmante, resultado das perdas no campo de batalha. Somente em 3 anos, estima-se que a Rússia tenha perdido 1 milhão de soldados. Cada uma dessas vidas representa uma peça fundamental em um delicado tabuleiro de xadrez que se torna mais complexo a cada movimento. Como será que a Rússia lidará com essa realidade? As reviravoltas são inevitáveis. E o que isso significa para o futuro da Ucrânia e da Rússia? Fique atento, pois a guerra pode nos dar mais surpresas do que imaginamos. O panorama da economia russa apresenta um dado alarmante. A taxa de desemprego está em seu nível mais baixo desde 2025, atingindo apenas 2,4%.
À primeira vista, isso poderia indicar que a Rússia passa por uma boa fase. No entanto, uma análise mais detalhada revela que esse cenário esconde uma profunda escassez de mão de obra, decorrente de 3 fatores cruciais. Primeiro, mais de 1 milhão de russos perderam a vida, ou ficaram incapacitados para servir nas Forças Armadas após 3 anos de conflito. Em segundo lugar, o início da guerra provocou uma das maiores fugas de cidadãos da história, com aproximadamente 1 milhão de pessoas deixando o país apenas em 2022. Por último, a taxa de natalidade da Rússia, que chegou a níveis alarmantes na década de 1990, caiu para apenas 1,16 filhos por mulher, reflexo da instabilidade econômica que seguiu a queda da União Soviética. Esses 3 fatores resultam em uma lacuna significativa de jovens que poderiam se dedicar ao mercado de trabalho e contribuir com a economia. Como se isso não fosse suficiente, um estudo aponta que em 2022, a população economicamente ativa na faixa etária de 16 a 35 anos reduziu em 1,33 milhões. Essa é apenas uma parte do problema. Se observamos diferentes faixas etárias, percebemos um déficit de mão de obra multimilionário que é praticamente irreversível. A geração que falta, juntamente com o falecimento de adultos jovens, levará à redução da taxa de natalidade, perpetuando esse ciclo vicioso. Todas essas questões concorrentes são o cenário que culmina no plano da Ucrânia para derrotar a Rússia, um jogo de paciência, aguardando que a última peça de dominó caia e leve ao colapso total do adversário. A desaceleração do crescimento econômico russo, decorrente da demanda interna, é palpável. A presença da Rússia no cenário geopolítico se torna cada vez mais irrelevante. A lista de países dispostos a negociar com Moscou diminui a passos largos, enquanto a nação continua a perder cidadãos em múltiplas frentes. Talvez Putin tenha acreditado que conseguiria vencer a guerra em poucos dias. No entanto, em vez de recuar ao perceber que esse objetivo era distante, redobrou os esforços, mas sem planejamento estratégico e apoio internacional. O resultado? Um país que outrora considerado um rival significativo do Ocidente, agora se tornou quase um estado vassalo da China, atado a acordos comerciais em que Pequim dita as regras e pode até mesmo influenciar sua política externa. Dado o desfecho surpreendente desses eventos, há uma alta probabilidade de que essa situação se torne irreversível em breve, se já não for. Com o já frágil apoio econômico ainda mais comprometido, a possibilidade de colapso é real e iminente. E agora, como será o futuro da Rússia neste tabuleiro de xadrez geopolítico? A resiliência da Ucrânia pode ser a chave para desatar esse nó e alterar os rumos da história. A Ucrânia pode realmente virar o jogo contra a Rússia nesta guerra, usando táticas resilientes e imprevisíveis como sanções, apoios externos e o colapso interno russo, para forçar uma reviravolta total, liberando seu território e negociando em pé de igualdade com uma superpotência militar. Mas vamos descobrir como isso acontece, num cenário onde a derrota russa arrasta consigo toda a máquina de guerra do país invasor. Você consegue imaginar o caos de um plano perfeito desmoronando em segundos, com helicópteros russos explodindo no ar como fogos de artifício em um céu nublado e hostil? É assim que começou o fracasso russo no aeroporto de Hostomel, em fevereiro de 2022, parte da operação militar especial, de 3 ou 4 dias para ocupar a Ucrânia, mas que balançou tudo. Putin apostou em uma tática clássica soviética, pousar 1920 a 3.000 paraquedistas em helicópteros para capturar o aeroporto, usando-o como cabeça de ponte para avançar rumo a Kiev, apenas 17 quilômetros de distância. O som rangente de motores trovejando ecoava nas noites frias, enquanto cheiros de combustível queimado preenchiam o ar pesado. Mas a Ucrânia estava alerta, graças a avisos dos Estados Unidos, e transformou o local em uma armadilha. Veículos velhos e aviões sucateados bloquearam a pista de pouso, forças de reserva com sistemas antiaéreos portáteis como o Zepor-1 esperavam, e uma rede de radar europeia mais forte resistia a ataques russos. Resultado? O exército de Putin, repetindo uma jogada de 1968 na Tchecoslováquia e 1979 no Afeganistão, inclusive da anexação da Crimeia em 2014 sem tiros, encontrou resistência feroz. Os paraquedistas não receberam reforços, e a Ucrânia os bombardeou ao recuar. Foi o primeiro tropeço que forçou a Rússia a invadir pelo chão duro, com infantaria mecanizada e aviões limitados, prolongando o cerco a Kiev por apenas 5 semanas, enquanto a logística russa falhava.
Como uma criança mimada tropeçando no próprio brinquedo de guerra, a Rússia não conseguiu circundar a cidade, pressionada de longe pelas defesas ucranianas. Esse mesmo padrão de falta de unidade tática russa se repetiu em 2022 e além, abrindo caminho para reviravoltas que humilharam o invasor. Você acha que uma contraofensiva relâmpago pode enxotar um exército em dias, fazendo-o recuar cauticamente em estradas lamacentas? Em setembro de 2022. Ucrânia, um país que resiste à guerra imposta pela Rússia, usa táticas inteligentes e resilientes para enfrentar ameaças incontroláveis como sanções, apoios internos russos e desmoronarmos. Mas se o rumo continua assim, a Ucrânia pode alcançar o impensável, uma reversão total da invasão, libertação de seu território e negociações em igualdade, como uma potência militar, não uma vítima. Vamos explorar como isso acontece. Você sabia que a Rússia falhou espetacularmente em repetir uma tática clássica que já funcionou antes? A tentativa de ocupar o aeroporto de Hostomel no dia 24 de julho de 2022, parte da invasão original em dias, virou um desastre quando helicópteros russos pousaram diretamente na pista preparada. O ar denso de guerra, cheiro de combustível queimado, som de motores rugindo, tudo isso esvaecia ao enfrentar a defesa ucraniana impreparada, ou era preparada para humilhar Putin. A Rússia, acostumada a invasões rápidas como Praga em 1968 e Afeganistão em 1979, esperava ocupar Kiev satélite sem resistência, igual à anexação da Crimeia com apenas o aeroporto de Sebastopol. Mas a Ucrânia, sabendo o plano de Putin distante décadas, posicionou recrutas com sistemas de defesa aérea portáteis e canhões antiaéreos Zu-23 soviéticos sobrados. Além disso, Ucrânia herdou a maior rede de radares europeia, fortalecida pela OTAN contra ataques russos. Paradigma: os russos retardaram o aeroporto abrindo carroceria velha e aviões sucateados, inutilizando pistas, destruindo helicópteros pousados. Quão humilhante foi Putin assistir heranças soviéticas virarem armas contra ele. A preparação íntima de décadas parou a invasão fria, forçando retiradas e sondagens desajeitadas. Enquanto russos ocuparam atrasados, reforços aéreos não vieram. Semanas depois, Hostomel bombardeado por ucranianos recuando. Forçado a avançar duro, cercar Kiev durou 5 semanas, sem suprimentos, bombardeando oponentes à distância. Cheiro de pólvora, sons de explosões distantes. Ucrânia explorava a descoordenação da Rússia, fracassando em suprimentos, humilhando um exército gigante. E se isso repetiu em campanhas como Kharkiv em setembro daquele ano, capturando regiões instantaneamente, avançando quilômetros por dia a taxas históricas? Ucrânia defendia primeiro, mas atacava depois, mudando o jogo aterrador. Quantos quilômetros avançaram ucranianos em outubro de 2022, recapturando Kharkiv rápido? Eles moveram